Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, seu programa em duas rodas. Dessa vez, edição Campina Grande. Que honra! Ciclo Magazine é o nosso primeiro episódio aqui no ramo ciclístico, né? Eu quero que o senhor fale um pouquinho, seu Haroldo. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, né? Estamos aqui nessa, vamos chamar de nova empreitada para nós, né? Embora já não é tão raro assim, mas para nós é novidade, né? E a gente agradece. Tá sendo muito legal conhecer de perto, né? Quem tá É por aqui. gostoso. Seu Osmar, muito bem-vindo. Uma honra estar com a tua presença aqui na. Eu sempre me emociono quando a gente é chamado para falar um pouco para o nosso, para quem está do outro lado vendo a gente, né? Sim, Porque a gente está revendo a nossa história, é como um né? flashback, né? Isso. Aham. Então a gente começa, como aqui, a gente encontra uma porção de amigos, gente que a gente não se encontrava por longo tempo, enfim. Ouvir histórias também dessas pessoas. Agora mesmo estou ouvindo uma história ali de um rapaz que ele estava contando que ele era ciclista e depois que conheceu a Ciclo, ele virou representante, hoje ele tem uma empresa dele. Que incrível. Então isso tudo é gratificante, Sim, saber que de alguma maneira a gente está contribuindo para as pessoas, para os profissionais e para o mercado. que demais. A Ciclo veio pós-Moto Ao Magazine. contrário, Contrário, a Ciclo veio antes da Moto Magazine. a Ciclo foi a primeira, foi Que quem inaugurou. incrível. E o que trouxe o gatilho de bicicleta? Quem que foi que já tinha essa vivência dos Na dois? verdade, eu tinha um problema com bicicleta. Um problema, um Porque desafio. não, porque eu era um cara vidrado em bicicleta, menino, e Aham. minha mãe não deixava eu andar de bicicleta, Ah, porque era muito perigoso, aquela coisa toda. E eu sempre ficava: "Pô, um dia eu vou ter alguma coisa voltada para a bicicleta". Aí, no decorrer da minha carreira profissional, começaram a surgir algumas oportunidades. Então, uma época eu estava trabalhando na Folha de São Paulo, estava até muito bem lá e tal. Eu recebi um convite para trabalhar numa editora que tinha uma revista sobre ciclismo. que legal. E eu fui para lá e desenvolvi um trabalho lá. Aí conheci o mercado produtor de peças. E percebi que não tinha ninguém colocando esse, Era uma dor ali, que existia uma brecha e o senhor não tinha ninguém atuou. colocando eles para todo o mercado. Sim, sim. Existia até algumas coisas engraçadas, né? Hoje a gente chama de engraçada, porque empresas que tinham muitos anos de vida e que ninguém conhecia. Nossa. Aí nós vamos, é por aqui o caminho. Então, ao invés de falar de ciclismo, nós falamos da indústria de bicicletas, de Peças. peças de bicicleta. Que demais. E aí a coisa começou a desenvolver. Aham. Bom, depois o Haroldo veio e nós juntos desenvolvemos outros títulos, outros negócios e fomos Foi aperfeiçoando, né? Que incrível. Hoje, esse ano, inclusive, na verdade já tem alguns anos, mas esse ano de 2025, o exercício, o movimento de corrida, tanto de bike, ele tá como é uma moda, digamos assim, né? Uma tendência que as pessoas estão colocando no dia a dia, tornou o hype que a gente fala na internet, é muito mais por status hoje do que até por saúde. E é uma tendência, tá? Mostrando até que a pessoa tem uma autonomia financeira e tudo mais. É um estudo, a gente tem até sentido isso e as pessoas têm mostrado. Então é um estudo que é por mostrar que você tem um poder aquisitivo maior e aí por status. Então, o que vocês sentem nesse mercado da vida saudável aí, que tem tido uma movimentação diferente? Hoje todo mundo corre, hoje todo mundo anda de bicicleta. Teve o movimento do Ironman, que trouxe também muito forte isso, que as pessoas corriam, nadavam, enfim. E hoje, a partir do ano passado, entrou o movimento da corrida de novo, mas o de bicicleta continuou. Na verdade, bicicleta, ela está intrinsecamente ligado com o povo brasileiro, Tá, né? né? Os grandes centros nunca fizeram
nunca deram muita visibilidade para a bicicleta. Mas cidades do interior do Brasil, de uma maneira geral, a bicicleta é essencial, Exato. né, para o transporte Antes era necessidade, né? individual. E aí, o que mudou isso? E começou a ter um outro plano de utilização, vamos assim dizer, foi o mountain bike. O Nossa, mountain bike mudou trouxe um outro ponto de vista, um né? outro ponto de vista. Que legal. Durante muito tempo o esporte era a bicicross. Sim, Anos 80, era muito restrito, né? 80. Aham, Era assim, a maioria das pessoas tinha molecada aham. e era bacana. Aí, quando entra nos anos 80, 90, chega o mountain bike, 90 ele entra muito forte. Aí né, Deu uma e virada. até hoje isso, né? E claro que tem Sim. os seus desdobramentos, aí começa a downhill, uma série de outros, mas a mountain bike, o modelo mountain bike foi que deu um up. A bicicleta modelo mountain bike, no começo ela era bem rudimentar. Sim. Era bem rudimentar, era bem. O cara pegava uma bicicleta normal e fazia umas adaptações e tal, e virava uma mountain bike. Colocava um guidãozinho, enfim. É o ângulo dela para montanha, né? E guidão reto, tudo isso que é o natural. Aí foram Sim. aperfeiçoando, né? Aí foi aperfeiçoando e hoje a gente tem toda uma indústria voltada para modelos Voltada. para mountain bike. Que É demais. bem marcado mesmo. Nossa, a gente para analisar o mercado, é um leque de opções, assim, Sim, tem o absurdo. ciclismo convencional. Sim, dentro do mercado são vários nichos, né? Várias vertentes, várias vertentes. Nossa, é demais, incrível. O ciclismo tradicional, aquele de rua Aham, e tal, ele continua. continua muito forte, apesar de alguns problemas Sim, sim, até problemas políticos e tal, exato. mas ele continua muito forte. Muito. Não, e agora tem uma onda, né, que essa onda que antes era necessidade, hoje é status, então até na Paulista, em São Paulo, você vê os executivos de bike. Tanto é que criaram alguns pontos que justamente tem ali a manutenção da bicicleta, tem um lugar do executivo tomar banho para ele poder ir para reunião. Olha, e algumas pessoas que se tornaram meio que ícones disso tudo, por exemplo, a Renata Sim. Falzoni, Sim, que ela foi uma jornalista e tal, mas que sempre se locomoveu para o trabalho, para casa e tal, de bicicleta. sim. O Arthur, né? Arthur Alpota, que também é um precursor disso. Ele ia executivos e andava de bicicleta, nunca teve um carro, acho que ele nunca andou de carro. Assim, Isso, Bike Repórter, fazia um programa na Rádio Eldorado. Sim. Enfim, tinha algumas figuras que também contribuíram muito. Tanto é que hoje a Renata é política, ela é vereadora. Ele tá totalmente ligado à sustentabilidade, né? Sim, e outra, você vai pegar, por outro lado, principalmente bancos, que quer passar uma imagem de vida saudável, de lazer, De cuidado com o momentos, não planeta. momentos assim, Ah, exatamente você vai ver raramente você não vê, você não vê a bicicleta inserida na propaganda de televisão. É muito comum você ver lá a pessoa andando de bicicleta, mostra a bicicleta pendurada. sim. Isso traz, porque vem da nossa infância, Vem. o veículo nosso, né, do cenário. Toda a história de tirar a rodinha. Não é só isso, você quer ter uma bicicleta. Na verdade, eu acho que é o passo de liberdade, né? Tirou a rodinha da bicicleta, você tem o passo de você anda livre. Vai esse empurrão que eu estou dando pra Dizer o veículo independente. Exatamente. Vem essa Força. Exato. De repente você Porque vem desde a motoquinha, né? Quando eu estou embaixo, vendo sempre, pô, não, eu quero andar de bicicleta, quero ter um desafio que é equilibrar, né? Sim, muito engraçado se a É gente um parar pra mercado pensar. muito. Agora a gente conhece pouco desse mercado de esporte, né? Porque nós sempre, desde que o Osmar Foi business, né? começou no esporte por um pouco tempo. Quando ele vem para negócios, aí sim nós nos aprofundamos, Nossa, ganhamos aí. que absurdo. Posso dizer que milhares de pessoas que são conhecidas nossas, hoje milhares, Sim. passam de 1000, com certeza. Sim. E a gente conhece por conta desse mercado, né? E nós temos aí nesses 35 anos, o título que começou a empresa, a editora, foi a Ciclo Magazine. Ciclo Magazine. Então são 35 anos agora, em setembro a gente está fazendo. Muito legal. e é gostoso a gente ouvir histórias, Sim. né? A pessoa chega, Osmar, olha, hoje eu tenho isso, tenho aquilo, porque foi no evento tal que vocês estiveram lá, que vocês promoveram, Sim. e a gente tem contribuído para mudar a vida de algumas pessoas, né?
gente que não via a bicicleta como um negócio sério. Exatamente. Levava para o lazer. Hoje a bicicleta saiu do lazer, né. Ela saiu do lazer. Virou profissão, mas virou também a qualidade de vida, porque envolve o cuidado, Saiu ou não saiu, né? Muita gente ainda tem lazer, ainda continua, nós também a proporção, só que Isso. ganhou outros. As pessoas, ampliaram a visão do que é o E a uso, gente né. conseguiu mostrar que existia toda uma indústria, uma economia da bicicleta. Exato. Tem um, o Osmar vai lembrar, tem um exemplo de São Paulo muito marcante, de um pessoal estava viajar, os representantes viajavam, eu não sei se esse cara era da DeAngelo na época, e eles ficavam no hotel, Eram os representantes. eles viajam e ficavam no hotel, e o representante de bicicleta, né, tinha Aham. uma condição bacana, e encontrou um cara que era um gerente do Banco do Brasil, se eu não me engano, gerente de um banco grande. E eles conversando lá no hotel, não sei se era numa lanchonete perto do hotel, eles estavam hospedados no mesmo hotel. E o cara comentando: "Ah, o que que você faz?" "Ah, eu sou gerente." "Outra, eu sou não sei, eu sou vendedor de não sei o quê." "Você?" "Sou representante de peça de bicicleta." Aí o gerente falou: "Ué, e dá pra viver com isso?" É porque na cabeça acho que as pessoas pensam: "A bicicleta quebrou, joguei fora". Então, parabéns. Foi dito pra mim. Não, o representante falou lá. Aí, esse outra "Ô Zé, ô Zé." Aí pra quem tá nos ouvindo, passou aqui o Zé Torres Menezes. Pois é. Tradicional, tradicional. Aí o cara falou pra ele assim: "Dá pra você viver com isso?" Aí o cara falou assim: "Quanto você ganha?" O gerente. "É, não, pode falar." O cara falou um valor que sempre ganhou muito bem, o gerente do Sim. Banco do Brasil, né. Aí pegou e falou: "Pois é, isso aí talvez seja a comissão minha de uma das minhas empresas que eu represento, de Nossa. apenas de uma das que eu tenho." Aham. Lembro disso, acho que na época, eram 5 grandes distribuidores que tinha na época, esse cara acho que era da DeAngelo. Isso aconteceu comigo quando eu comecei Hã. a planejar a revista Ciclo Ah, tá, Magazine. não, deixa. Eu tinha um amigo que ele foi o meu mentor, Ah, sim. profissional. Eu comecei a trabalhar com ele, era um menino de 15 anos e aprendi muito com ele e tal. E eu fui conversar com ele, falei: "Pô, cara, você não quer se associar comigo para a gente fazer essa revista e tal?" Ele falou: "Uma bicicleta?" Eu falei: "É, bicicleta." Ele falou: "Pô, cara, você vai morrer de fome." É porque na mente das pessoas era só assim, a correia que soltava, você prendia de novo, não tinha mais nada que fazer ali. Então, se camisa Você conhece 2 a bicicleta ia até ficar enferrujada. Ele só conhecia um Calói Monarca. Aham. Então, atrás de Calói Monarca tinha uma pleia de empresas, de profissionais Sim, que ninguém conhecia. sim. E aí é que entrou o segredo da revista Ciclo Magazine. A Que gente demais. expôs essas pessoas Uhum. e essas empresas, né. A gente colocou e fez essas pessoas conhecidas e valorizadas. Tem uma outra curiosidade. Eu tinha um amigo, gostava muito dele e tal, ele era representante, e eu fiz uma matéria com ele, botei ele na capa da revista e tal, ele contando a história dele, aquela coisa toda. E esse cara se valorizou muito no mercado, o Rafael, ele se valorizou muito no mercado. Aí ele saiu da empresa que ele estava e foi para outra. Aham. Aí o proprietário, depois de um tempo, sentiu a falta dele e trouxe ele de volta. Sim. Trouxe ele de volta e tal. Aí ele falou: "Pô, eu preciso avisar o Osmar que eu voltei para ele dar uma nota lá na revista, porque agora eu tô aqui e tal." O cara falou: "Ó, Osmar, é o seguinte, você dá a nota aí, mas cuidado, porque toda vez que você coloca o Rafael, ele muda de emprego." É um presságio de novidade, né, de mudança. Quer dizer, a valorização do Exatamente, exatamente. As pessoas, eu acho que começaram há pouco tempo a entender o que é esse mercado, né. Teve as movimentações diferentes teve as bikes, que o próprio Itaú, né, colocou ali para o uso mais facilitado da população, achei isso incrível, né, para o uso do dia a dia. As ações que até foram colocadas de bicicleta para dentro dos parques, né, de locação para lazer. Isso fez com que, além do às vezes eu não tenho dinheiro para comprar, não tem como dar Cara, às vezes o cara até tem dinheiro, mas ele mora num bairro muito afastado do parque, não tem como Ibirapuera, a bicicleta, a logística é horrível. então ele tem lá um lugar. Sim, sim. Hoje eles conseguiram inserir
a bicicleta em vários momentos para facilitar, né, além né, então no lazer, e também tem na parte, é claro, das competições, de alta performance, do treinamento. Sabe porque ele começa a mostrar o desenvolvimento tecnológico da bicicleta. Você vê, Muito. aquela bicicleta de 30 anos atrás, que nós Pesada, que conhecemos, o guidão nem virava. Tinha a marcha pesada para mudar e hoje é tudo Não existe. completamente diferente. Hoje é tudo completamente diferente. Sabe o que é muito legal? E eu acho que vocês vivenciam um pouco disso, também conhecem pessoas. Hoje os auto executivos, eles têm como prioridade esse lance da alta performance, e aí a bike entra como o alto desafio deles. Isso é muito legal, Eles assim. aproveitam que deixa de ser um treino para ele. É um Traba- treino tre- de mente, porque não é fácil, gente. Andar de bicicleta não é simples, mas quando ainda é uma bicicleta que te desafia, então eles pegam, vão pra serra, fazem É, e- aquelas Eu não equipes sei, faz de. muito tempo que eu não vejo. Acho que uma vez por ano, a cada 2 anos, eles faziam dentro de São Paulo. Qual veículo chegava primeiro? Vai sair do mesmo ponto. O carro, a bicicleta, a moto Pra ti. e alguém de transmissão. Em frente sempre o prédio que hoje é a prefeitura. E aí, que por algumas vezes a bicicleta chegou em primeiro ou segundo. Mas a bicicleta depende muito de quem tá conduzindo, Sim, da alta performance do atleta ali. Não, mas nem atleta, isso para pessoa que Era a pessoa conheça, normal. mas Aham. claro que anda de bicicleta, né? Que legal. Então o carro, por vezes, ficava por último. Só a bicicleta ou a moto. Aham. E tem toda uma questão, né, tem a questão da saúde, que ela vai aperfeiçoando, tem a questão do planeta, Das facilidades que facilidade, porque como uma moto ela acaba cortando o você pega um caminho. país como o Japão, tem toda uma tradição do uso da bicicleta, o desenvolvimento o cara pega uma bicicleta e ele vai procurar um estacionamento, uma coisa automática, Exato. maravilhosa. Mas se não tiver. A Europa, por exemplo, a Europa você pega. Bom, a Europa é onde nasceu a bicicleta. É a Então referência. você vê lá subidas, então eles já têm como se fosse um trilho, Aham. isso há muitos anos atrás. Um trilho que você tá de bicicleta, você coloca, encaixa o Fácil. pé, esse trilho te puxa até lá em cima. Nossa, No pé e você Como uma vai esteira. É uma esteira, é só Que você põe o pé e demais. vai subindo. que demais. Aí você continua pedalando. Metrôs lá já. A facilidade. Tem bicicletário, eu acredito que em todo lugar. França, por exemplo, Paris, eles facilitam para o cidadão andar de bicicleta e dificulta para o automóvel. Olha isso. Dificulta para o automóvel. Quer dizer, tem tudo isso que ainda nós estamos engatinhando. Aí tá engatinhando. Parece que estamos à frente, mas ainda não, né. Ainda Mas felizmente, já avançou. nós, o conceito é o seguinte, sem nenhuma vaidade, Aham. a revista Ciclo Magazine mudou esse mercado. Mudou. A revista Ciclo Magazine mostrou quem era quem, Sim, sabe? E a valorização do veículo bicicleta, sim. a valorização do profissional que está por trás disso tudo. Marcas muito sérias passaram e ainda estão por aqui, assim, não tem nem o que Por exemplo, dizer. agora mesmo eu estava conversando ali com um cidadão que ele tem uma empresa e ele: "Osmar, me indica um profissional. Eu preciso de um profissional em tal lugar, assim, assim, assim", Sim. sabe? E isso, a confiança que eles têm. É o selo de qualidade Ciclo Magazine, né. Exata Muito importante. Isso é Isso até me enche de orgulho, sim. sem ser pedante, Aham. mas me enche de orgulho, porque é aquilo que eu sempre lutei, o reconhecimento pela minha atuação profissional. Exato. Lógico, junto comigo tem o Haroldo, tem a Paula, enfim, tem todo um grupo de pessoas que uns que continuam lá, alguns que já saíram, mas que fizeram a Ciclo Magazine, fizeram o É o legado, né, seu Osmar. Foi muito bom o senhor falar sobre isso, porque esse ano nós estamos comemorando 35 anos de Grupo Anda, que é o legado construído aí através da Ciclo Magazine, da Moto Magazine, da Peste Magazine, de um ramo, uma ramificação de empresas que os dois fizeram aí história e histórias que se fazem a partir dos eventos, né, de relacionamento, de negócios, de famílias, como a gente já citou aqui, de pessoas que casaram, tiveram filhos, hoje os filhos cuidam, abriram novas empresas, então tem muita coisa que acontece, né. É muito legal ver aqui empresas seríssimas participando do evento, grandiosas, assim,
que são pioneiras no ramo, na verdade. Você vê o caso, por exemplo, do rapaz que passou ali, eu cumprimentei o Zé, Aham. o Zé Menezes. Francisco José é o nome dele. O pai dele já tinha loja, seu Euridice. Sim. Só que a família tem uma tradição de artistas, musicistas. Que legal. O seu Euridice toca acordeon, sanfona, coisa e tal. O Zé toca piano, enfim, é uma tradição. E tem o irmão mais novo, o Valdones, que é um cara conhecidíssimo, porque o Luiz Gonzaga, o Gonzagão, falou: esse vai ser o meu seguidor, né? Vai ser, aham, o legado dele foi passado para ele. Então, o Valdones hoje é conhecidíssimo, Que legal, né? que legal. Mas ele é piloto de avião, ele é Ele é multifacetado, de uma família que sempre esteve envolvida com bicicleta. Que legal. Os nossos rodovias tem motos. O Franzé hoje tem em Mossoró, né? E o seu Euridice ficou em Fortaleza. E tinha uma loja também em Belém, né? Eles têm, não sei como é que tá. Hoje eles têm que tem aqui em Campina Grande, E tem, Campina Grande é o depósito, não? tem, se dizer, você consegue, tem aqui em Campina Grande, tem lá em Mossoró, tem em Fortaleza. Que demais. Eu assim, se você está aí do outro lado e ainda não conhece, pesquise um pouco sobre o mercado, né? Tem N possibilidades, tanto de peças, quanto da parte de serviço, exatamente, quanto de você ser aí um atleta, porque tem N facetas que você pode, enfim, se dedicar. Se Sabe você ama. que você falou de atletas, sabe que a competição mais impressionante que eu já vi é aquela que os meninos descem pedalando o Morro de Santos, o Morro do Marapé. Nossa. Você já viu? Aham, já É vi. impressionante. E Uhum. aquilo está divulgado pelo mundo. Sim, sim. Outras cidades já estão fazendo também. Impressionante É demais, aquilo, né? Eu acho que é assim, tudo que acontece aqui nesse evento é algo muito importante, né, porque fomenta o relacionamento, fomenta a história, fomenta também, eu acho muito importante vocês estarem foi até a primeira, com esse segmento, porque, hoje o relacionamento da pessoa com o exercício, ele é terapêutico, né, então a pessoa ela pega a bicicleta dela ali, ela vai: "Ó, deixa eu vir aqui para eu desopilar, né, deu para eu tirar todo o estresse que eu tive no dia, pra É o esporte mais eu barato dar que meu existe. oração", exatamente. Então é algo muito. Não, depende de Você depende de bicicleta, né. gastar uma grana para comprar uma bicicleta. Exato, mas depende da bicicletinha, né, seu. Ano passado tínhamos aqui um expositor, eu perguntei o valor da bike mais cara aqui, Que eu tem acho que é a minha. Aí hã. eu falei, eles tinham me mostrado antes uma de 149.000. 140. Aí eu falei: "Ah, mais caro", ele falou: "Não, essa aqui é de era 163, por exemplo". Mas quantas vezes o cara vai comprar uma bicicleta dessa? Não, mas Pô, mas é caro, né. Investimento alto, porque não é só bicicleta, investimento, Você fazia up. equipamento, exatamente. E essa não era a mais cara ainda, ele falou: "Quando trouxemos pra cá, ele tá sempre tá Ironman". Pra nossa maior, acho que era 180 e poucos mil. E tem uma coisa também, seguro, eles têm e precisam investir em seguro. Eu estava vendo outro dia uma moça no aeroporto falando: "Eu pago mais de 20 mil em seguro das minhas bicicletas". Porque a profissão dela, ela, compete e se ela não paga o seguro, ela corre o risco aí de. é aquele negócio, na medida que você vai se profissionalizando, Deixa isso. Equipamento todo fazer é barato agora. Exatamente. também você vai ficando. Tem muita coisa, né, pra gente. Sim. Agora também grandes Aprofundar. oportunidades profissionais. Porque Muita. essa meninada que está aí mexendo na tecnologia e coisa e tal, esse mercado está ávido dessa meninada, Sim, né? sim. Porque tem todo esse pessoal que fez o mercado, muitos já estão parando e coisa e tal, então abre oportunidade para a meninada que vem com novos conhecimentos, para Exatamente. aplicar isso nesse mercado que é grandioso. Não, é gigante. Se a gente parar pra pensar, as pessoas se limitam à lembrança daquela bicicletinha com a gradezinha na frente, né, a cestinha na frente e pronto, gente. É muito avançado. Muito, muito. Tá muito pra frente, né. E na medida que você sai do Brasil, começa a visitar feiras e tal, que a gente teve a oportunidade de fazer isso, Que legal. feiras internacionais e coisa e tal, você vai vendo o tamanho disso. É gigante. Existem comunidades, né, que vivenciam e respiram 24 horas, então é demais.
Eu agradeço a presença de vocês aqui nesse episódio da Ciclo Magazine. Serão várias e várias e outras edições. Deixar alertar o pessoal que nós falamos muito pouco aqui hoje, porque nós temos quem está vendo o Ciclo Magazine, o nosso primeiro episódio que falamos de moto em Belém, fala um pouquinho, né, nós começamos, Contou toda a enveredamos história. por causa de bike. Quem quiser, olha o primeiro episódio. Volta lá, exatamente. Revive um pouquinho aqui dos nossos episódios. Esse ano é um ano de comemoração, então a gente vai ter ainda muita coisa especial por aqui. Sim, Vai ter muita história, vai relembrar muita coisa, isso. né? E rever velhos amigos. Rever velhos amigos e toda a movimentação que vocês fizeram e crescimento na vida Esse de cada um. encontro Ciclo Magazine, acho que é a grande oportunidade da gente rever os amigos. Muito. De pessoal vir, não só por causa de fazer compra. Não é só negócio, não, é relacionamento. Convivência. Exatamente. Nós começamos com ele, exatamente assim, ano 2000, acho que foi em maio de 2000, ou março, não lembro agora, que nós começamos com o primeiro encontro Ciclo Magazine, né? E a ideia era só essa, não tinha negócios. Era um Era encontro para rever os amigos. É claro que nós sabíamos que ia ter negócios, mas cada um cotizávamos, ficou X, hotel, refeição. Olha Aí aí que cotizava, demais, gente. fechamos 2 hotéis. Bacana. Quanto ficou? X mil. Dividia, você quer? Quanto? É tanto. Dividimos por todos que participavam iguais, tanto o visitante quanto o expositor, o representante. Sim, sim. E aí começou-se dessa forma, depois houve a necessidade, começou a virar negócio. Aí começava com uma mesa. Então o pessoal pôr uma mesinha nessa, num salão, e colocava as peças em cima. Aí fomos Que tipo, crescendo e hoje é isso. é que assim, o segredo, vocês podem até me corrigir, de uma grande empresa são pessoas. Então, pessoas precisam de pessoas, né? E é o relacionamento. Fora o business, é claro, existem os grandes contratos. Existe muita história por trás, muitas pessoas que estão ali e querem trocar convívio, ideia, dor, né? Porque são homens fortes, mas todo mundo passa por dificuldade, passa por um momento de preciso aqui que você me dê uma injeção de ânimo. Eu acho que A vulnerabilidade é que faz a gente forte. Exatamente. mas a gente progredir, evoluir Sim, enquanto profissional, ser humano, que exatamente. É muito importante tudo isso. O papel de vocês é muito importante, de verdade. Estou muito contente de estar aqui em Campina Grande, que já é 15º aqui, né? Já são 15 anos. Com bike deve ser 17 ou 18. Olha lá, ainda mais da minha Deve conta. ser, 17, 18 edições já aqui em Campina Grande. Campina Grande. Que demais, que demais. Agora, imagine você que todo esse povo, para ver as novidades que existem no mundo da bike, Aham. ele tinha que ir para São Paulo. Imagina. A gente trouxe para dentro da A casa logística toda veio assim, trouxe pra pra dentro da facilitar. casa deles. Aham. Pra E deu sala- muito certo. Isso virou a sala de visitas. Deu muito certo, deu muito certo. Graças a Deus não temos o que reclamar, não. E um pessoal bacana, um público, assim, muitos, como nós dissemos no primeiro episódio, repito, vejam lá, tá? E curtam, favor. compartilhem, sigam-nos. Exatamente. Nós temos amigos de dormir na casa, viajarmos juntos, né? Teve cliente nosso que seria fabricante, que é fabricante. Vamos fazer a viagem, fomos para Cancún uma época, com outros vamos para o sul. Então, digamos assim, conhecemos a família do cliente. Eu tive a felicidade de viajar algumas vezes para fora do Brasil com eles, para Isso. Taiwan, para É uma troca mesmo, por né? aí afora. E com a Ciclo Magazine fazendo a cobertura disso tudo, né? Isso, para dizer a verdade, quando nós começamos lá atrás, eu não imaginava que chegaria tanto. O senhor não imaginou que seria tão grande. Tá. Uhum. É muito. Eu saí aqui agora para fazer uma filmadinha aqui por fora, né? Aham. E aí quando você vê a quantidade de carro que está aqui no estacionamento, esse hotel tem mais O hotel é grande, viu, gente? É um hotel gigantesco aqui hotel que tem da região. 230, acho que apartamentos, E não sei. todos os quartos cheio, estão vai ter reservados mais- para o evento. Mais Exato. 4 ou 5 hotéis nós estamos utilizando aqui, uns 40, 70, 80 apartamentos. Então, e a gente vê isso aqui tudo e começa a falar, rapaz, Lógico que precisava. Exato. Como a gente falou em um outro episódio lá atrás, teve uma movimentação até turística, de necessidade da logística daqui da cidade Cidade. que fosse readaptada em alguns momentos por conta do evento.
E isso é muito importante, eu falo e repito, a economia criativa, ela gera emprego, ela gera crescimento, ela movimenta a região local, ela traz turista, e é isso que eles fazem com maestria, Exatamente. através dos eventos, além das negociações que são internas, né. Isso é uma responsabilidade muito grande. Muito. A gente está convicto disso, mas também estamos convictos que nós estamos no caminho certo. Sim. A gente está aprendendo todos os dias, fazer as coisas, não perder o foco, saber utilizar essa tecnologia que está aí. A favor, exatamente. né? Porque tudo acaba se recriando, assim como a bike, como a gente falou que era a bicicleta que lá atrás não mudava quase nem a marcha, assim também é o formato do que a gente vai interagindo, né. E aí, hoje, por exemplo, o podcast ele é muito importante, ele dá voz. E até vou deixar um recado aqui, se você me permite. Claro, Quem quiser passar sugestões, por gentileza, por favor, né? mande aqui. Passar sugestões para a gente. Sugestão, pergunta, onde você quer que a Magazine passe, o nosso podcast também, onde você quer que a gente Informações também. Se mandar alguma coisa, Informações. informe isso. quer que a sua empresa faça parte do nosso evento, mande aqui, parceiros, então a gente tá Patrocinadores. patrocinadores, sim, 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 inclusive. Serão muito bem-vindos. Muito. Meninas, essa saga, estamos aqui no primeiro dia hoje da feira, né, ainda tem mais um, são 2 dias muito importantes. E é só o começo de muita coisa. Vocês vão ver aqui na edição, a gente vai colocar alguns trechos de como foi a feira para você acompanhar, porque vai passar após, né, não é ao vivo, para você entender um pouquinho como funciona a nossa dinâmica. Aí, Os meninos. o pessoal vai ver que tem muita família. É muito familiar. Muita Os meninos que Desde estão que- exatamente. conosco colaborando, como é que chama o estúdio de vocês? Caio Produções, pesquisem aqui, Campina Grande, né? Pesquisem aí, vai aparecer o telefone deles no final, vocês, né? Eles vão mostrar um pouquinho daqui também de dentro. Aí os meninos ficam profissionais. Se tiver um evento para Maravilhoso. eles Pode pedem contratar aqui no Nordeste, fazem todo o Sim. Nordeste. Região de Mas assim, Campinas. nós vivemos disso. Quando eu saí, eu comecei a falar e parei. Saí para fazer essa filmagem com o celular, para mandar para o Gustavo lá em São Paulo, na nossa agência. Aí comecei a ver, nós sozinhos não faríamos isso. Não. Né? Aí chegou a Bárbara, vamos trazer essa ideia do podcast. Nós tínhamos, a gente é um pouquinho antigo, né? Eu tenho com quase 30, ele deve ter feito 40 já. A gente tá meio assim, multiplicado por 2 de ramo, né? Aí estávamos com a rádio em São Paulo. E fizemos um local, uma rádio lá na Avenida Paulista. uma rádio lá em São Paulo, o horário no programa de rádio, e fazíamos, mas é totalmente diferente. Muito. Então, quando a Bárbara, né, veio agregar, eu chamo ela de Braba, quando a Braba veio agregar conosco aqui, ela nos trouxe muitas ideias, essa ideia, Joela, a Catarina, esse pessoal mais novo, né? É a evolução do rádio. Então, quer dizer, hoje é isso, e a um gente novo pode formato. fazer isso de qualquer lugar. Vocês vão ver muitas vezes, mas tá sem qualidade de imagem, de som, tem o ruído. Nunca vai ficar sem vocês entenderem, porque a ideia também é levar esse negócio para dentro É do itinerante, dentro do exatamente. escritório. Eu não posso sair, nós vamos na sua empresa, me separa uma sala aí e nós vamos fazer. A Vai gente ficar quer talvez levar não tão profissional, mas vai ter conteúdo. literalmente o nosso programa em 2 rodas até você. Exatamente. E vocês vão conhecer daqui a pouco interiores de fábricas e de lojas, vão estar dessa forma. Então vai ser sempre em estúdio como esse aqui, né? Exato, e já as pessoas têm curiosidade como funciona um processo, né? Como que é feita uma bicicleta, como que é feita a bicicleta de carbono, como que é feita a peça, então a gente vai mostrar tudo isso por aqui. É isso aí. Muito obrigada. Siga-nos, meninas. é assim que fala? Siga-nos. Siga-nos, compartilha, aperte o sininho, como é que é? Pelo amor de Deus, brincadeira. Por favor, compartilha, curte, comenta, manda aí para o teu colega de trabalho. Vai ser muito importante para o crescimento do canal. Exatamente. E até o próximo episódio.